ao meu coração, onde nós buscamos a presença do Senhor, buscamos o batismo, o renovo, uma porção dobrada. Nós pedimos e clamamos aos céus por mais do Senhor. E naquela manhã o Senhor me trouxe esta palavra fortemente ao meu coração. E durante esses dias eu vim meditando, ela ficou em meus pensamentos, em meu coração. E queria transmitir para a igreja nesta noite. No livro de 2 Reis, capítulo 4, nos diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-lo? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas. E eles ali traziam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Através dessa palavra nós vemos que a necessidade bateu a porta da casa dessa mulher, e foi tão grande que ela se encontrava viúva e o marido dela tinha deixado dívidas e ela não tinha como pagar. Como era de costume, se não tinha como pagar, os credores queriam que os filhos fossem levados como escravos para se quitar aquela dívida. E ela, em meio àquela situação, ela vai e recorre a um profeta, a Eliseu, e pede a ele a direção. Expõe o que estava acontecendo, a dor que ela estava passando, a situação difícil que chegou até ela. E ele dá uma direção não difícil, mas com aquilo que ela já possuía. E ela ouve, obedece, e vemos que o milagre chegou até ela, onde ela resolveu aquele problema, algo que aos olhos humanos era improvável acontecer. Daquele pouco azeite que ela tinha fosse derramado em outras vasilhas, e aquilo ia crescendo, e foram cheias todas aquelas vasilhas. Essa palavra é conhecida para nós. Em seu coração e sua mente pode já estar passando aí algo sobre milagre, sobre uma resposta, sobre bater e receber do Senhor. Mas nesse dia de Pentecostes, o Senhor falou ao meu coração acerca de forma espiritual, não sobre aquilo que estamos lendo e olhar literalmente um milagre. Mas o Senhor me mostrava esta casa como vasilhas, como muitas vasilhas. E nós estávamos aqui pedindo e clamando ao Senhor por uma porção do céu.
renovo-se do Espírito Santo. E assim que nós nos encontramos como esta mulher, em meio àquilo que precisamos, que queremos, nós não vamos bater em qualquer porta. Há problemas que nós sim podemos pedir ajuda a quem está ao nosso lado, podemos levar as pessoas, podemos bater em portas e vamos ter sim solução, vamos ter uma direção, mas quando precisamos buscar algo espiritual, há somente uma porta, que é a porta dos céus. Não há, como dizem por aí, todos os caminhos levam a Deus. Não, é um engano. Apenas o Senhor Jesus é o único caminho, é a única verdade para a porta dos céus, para o caminho eterno, para aquilo que vem somente do Pai. Então, quando nós nos encontramos buscando mais do Senhor, buscando uma unção, buscando um renovo da presença, buscando ser cheios, buscando sermos alimentados por aquilo que vem do Senhor, somente a porta dos céus, que é a nossa porta. Quando nós buscamos por algo financeiro, muitos vão trabalhar, vão buscar no seu próprio conhecimento, na sua profissão, e consegue êxito. Se resolve. Às vezes enfermidades, nós vamos ao médico e temos uma direção para a cura daquela enfermidade, daquilo que estamos passando. Mas quando buscamos algo que só vem de Deus, é somente a porta dos céus que nós podemos bater. Aqui esta mulher, ela vai numa direção certa. Ela estava se vendo numa situação que para ela não tinha solução. Sem marido, uma mulher viúva naquele tempo, era uma mulher sem amparo, uma mulher que não tinha para onde recorrer, não tinha uma voz ativa, não tinha o que se fazer. Então ela vai diante do profeta. E o interessante é que ela fala: o meu marido morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Certamente ela via a conduta do marido, certamente andava com ele, orava juntamente com ele, tinha já uma vida com Deus, conhecia o Pai. Por isso ela vai de encontro, ela fala: eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde recorrer, eu vou na direção que eu vou alcançar minha resposta. E o profeta fala: mas você quer que eu faça? Como você acha que eu posso te ajudar? E assim é o Senhor. Ele aguarda nós irmos de encontro a Ele, batermos na porta dEle e clamarmos por Ele. E Ele está disposto a derramar mais, a fazer mais, seja espiritualmente ou seja coisas materiais, aquilo que nós buscamos, seja algo da parte financeira, o Senhor está disposto a nos entregar, seja pela nossa família, restauração do nosso lar, o Senhor está disposto a nos entregar, mas temos que bater na porta dos céus. Às vezes nós vamos e contamos a nossa história para uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Já viu aquela fila de banco, fila da lotérica, ou até no supermercado quando está muito grande? A gente fica ali parado e começa, encosta ou seja da frente, ou seja de trás, e a gente começa a falar, começa a contar a nossa vida, começa a dividir os nossos problemas e não nos traz solução nenhuma, não nos traz direção nenhuma. Mas quando é para bater na porta do Senhor, dobrar os nossos joelhos e clamar aos céus, aí a gente está cansado, aí a gente não sabe nem o que falar. Ou às vezes o sono bate e a gente começa a falar um monte de coisa misturada e falar: Senhor, amém, depois a gente conversa, depois eu oro, eu estou tão cansada. Mas quando nós precisamos, às vezes a gente não sabe o que dizer. A
gente não tem coragem, não tem disposição, muitas coisas nos tomam. Mas quando é para falar de forma aleatória da nossa vida, a gente acaba falando. E o Senhor não somente hoje, mas desde o domingo passado, quando usou a vida do obreiro Marcos, tem falado que nós precisamos de encontro a Ele, em levarmos os nossos problemas, as nossas petições a Ele, porque é o único que pode trazer a solução correta, é o único que tem aquilo que necessitamos. Por mais que os nossos amigos possam querer o nosso bem, se a direção não vem de Deus, não vale de nada. Aqui ela vai de encontro ao homem de Deus. Ela vai naquele que poderia falar com ela, que ouviria a voz dos céus e transmitiria para ela. Há homens, sim, há pessoas que nós podemos dividir a nossa história, dividir os problemas, as situações que estamos passando, porque vão levar diante do Senhor junto conosco. Vai trazer uma direção, vai trazer uma revelação que vem dos céus para as nossas vidas. Mas, amados, por mais que nós tenhamos amigos, por mais que nós tenhamos pessoas de Deus que nós confiamos, o Senhor, Ele não quer que a nossa vida seja levada por intercessores, seja levada por intermediários. Nós precisamos ir de encontro aos céus. Nós precisamos ir buscar a Ele. Hoje, nos dias que estamos vivendo, tudo é tão fácil. Há quantos vídeos na internet? Se a gente joga lá, eu quero uma palavra de conforto, vai aparecer vários vídeos. Se nós colocamos lá, eu quero uma palavra de restauração, vamos encontrar pessoas pregando sobre restauração. Mas eu quero algo sobre o meu casamento. Você vai encontrar. O Google, o YouTube, o que você coloca lá, você encontra. Só que a gente está hoje intermediando. Nós estamos indo buscar em lugares, em pessoas, aquilo que nós tenhamos que antes buscar com os nossos joelhos perante o Senhor. Deixarmos a dependência das pessoas, de batermos nas portas de homens e mulheres, de irmos na internet e buscarmos soluções para os nossos problemas, e nos levar o nosso joelho e o nosso coração diante do Pai. E essa mulher, ela vai de encontro a uma direção que ela sabia que viria do céu. E ela recebe a direção. Ela recebe algo e ela obedece. Aí é o segredo para que o milagre dela aconteça. Ela ouve, entende e põe em prática. Nós precisamos ouvir a direção do Senhor sobre as nossas vidas, compreender o que Deus está falando e começar a pôr em prática. Há muitas coisas comigo mesmo que o Senhor por muito tempo falou, e às vezes eu me escondia, falava: não, Senhor. Eu usava a frase assim: eu quero estar nos bastidores, eu não quero aparecer, eu não quero estar falando, eu não quero estar diante das pessoas. Deixa eu nos bastidores, deixa eu orando aqui, deixa eu fazendo aquilo que ninguém vê. E Deus começou a falar: não, eu te quero, eu te levantei, não só para ficar escondida, mas aquilo que eu estou colocando em você, tem pessoas que precisam ouvir, tem pessoas que precisam ver. E eu relutei muito a estar aqui hoje, relutei muito a fazer o que Deus estava me chamando. E aí às vezes a gente deixa de receber aquilo que o Senhor quer derramar mais em nós, porque nós não colocamos em prática. Imaginemos essa mulher, qual era a aflição do coração dela. Ela já perdeu o marido, estava a ponto de perder seus 2 filhos para ser escrava.
O que adiantou se dispor aí, ouvir, mas não obedecer? Vai continuar ali com tosse, espirrando, vai continuar do mesmo jeito ou até piorando. Então a nossa dificuldade é colocar em prática aquilo que Deus tem falado, a direção do Senhor. E Deus me falava no culto de Pentecostes acerca que sobre esta casa havia muitas vasilhas. E que o Senhor ele estava disposto a derramar uma unção poderosa. Que o Senhor estava disposto a encher as vasilhas até não sobrar mais nenhuma vazia. A unção viria, a unção seria derramada. Mas a atitude, a obediência de ser derramado. O Senhor ele está disposto. As vasilhas somos nós. Mas nós temos que ir de encontro, buscar esse azeite, clamar, pôr em prática. Ela teve a parte dela de bater lá na porta dos vizinhos, pedir as vasilhas e depois ir para dentro de casa com seus filhos e começar a derramar o azeite em vasilha por vasilha. O Espírito está disposto a ser derramado sobre nós. Mas será que nós estamos dispostos a ir fazer a nossa parte, a bater nas portas, pedir as vasilhas e ir sendo derramado um pouquinho daquele azeite, até que o Senhor ele preencha por completo? Às vezes nós clamamos, nós oramos e buscamos quando há um culto especial, quando há uma data festiva, há um convidado, mas o mundo espiritual ele não funciona assim apenas um dia. Ele é a perseverança, é a resiliência, é batermos ali todos os dias, é sendo derramado a nossa oração todas as manhãs. Quando se fala do profeta, que o sacerdote, quando se fala do sacerdote, que a chama do altar ele tinha que permanecer queimando e não podia ser apagada todas as manhãs. Ele ia, recolhia as cinzas, levava fora e colocava mais lenha para que permanecesse o fogo aceso e ele não se apagasse. E se um dia ele deixasse de ir lá, retirar as cinzas e colocar mais lenha, o fogo se apagaria. Então na nossa vida é assim, todos os dias nós precisamos ir lá fazer uma check-up, ver como nós estamos, ver quais as cinzas que estão em nós, aquilo que não serve mais para aquele dia, aquilo que impede que o fogo permaneça, tem que ser tirado, tem que ser lançado fora. E como Paulo nos diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não cabe a ninguém fazer isso por nós. Nós não podemos chegar no pastor e falar: olha, pastor, a minha vida está assim. O senhor acha qual que é a cinza que eu tenho que tirar? Não. O pastor pode nos orientar, sim. O pastor pode nos dar uma direção, sim. Mas esse exame diário cabe a nós mesmos. O período de uma busca diária cabe a nós. Não podemos ficarmos apoiados à oração do pastor. Não podemos ficar apoiados à oração do irmão que intercede pela minha vida. Como eu já ouvi muitas vezes, a pessoa falando: olha, intercede aí por mim. Intercede aí por mim. E ela mesma intercede. Quarta-feira de manhã, culto de jejum, oração. A gente tem a intercessora, tem o pastor. Quem mais? Mais ninguém. São poucos, ou às vezes quase nenhum aparece. Então não adianta a gente ficar intermediando a nossa oração. Nós somos as vasilhas, o Senhor está disposto a nos encher. A presença, ela está pairando sobre o ambiente, mas nós temos que buscar por ela. Nós temos que ansiar por ela e clamar por ela. Quando o profeta me pergunta:
o que você tem. O que nós temos? Temos nossa oração para levar diante do Senhor. Temos a nossa adoração, seja através do nosso canto, seja através da dança, seja através da nossa rendição em lágrimas perante o Senhor. Nós sempre temos algo. Há algo em nós que nós podemos oferecer para o Senhor. Ninguém está vazio que não tenha nada para oferecer. Tem. Então continue derramando. Continue derramando. É da sua adoração, é do seu louvor, é da sua entrega. Mas permaneça, obedecendo a direção que o Senhor te deu. Permaneça, para que venha a ser transbordado, ser cheio, até que não haja mais espaço, para que nós possamos, ao ponto de distribuirmos aquilo que o Senhor foi gravando em nós. Essa casa, o Senhor, Ele quer encher, amados. Ele quer encher as vasilhas aqui. Há vasilhas na presença do Senhor. Então clame por esse azeite. Clame por mais da presença do Senhor. O Senhor, Ele não olha com distinção. O Senhor, Ele não está procurando, eu gosto daquele, vou derramar sobre ele. Ele é aquele ali, nossa. Não. O Senhor está olhando aqueles que estão na sua pequenez, naquele pouquinho que tem, no pouco azeite que tem na vasilha, está ali, derramando na presença dele, está se entregando, não se importa com quem está do lado, não fica olhando, mas tem um irmão que está ali, vai olhar e vai dizer o quê? Não, ele se rende, ele se prostra, ele se derrama, e a presença vem, até o ponto de não haver mais vasilhas vazias, do Espírito derramar sobre toda a casa, sobre todas as vasilhas. Precisamos permanecer dia após dia após dia, porque esse azeite que é derramado sobre nós, essa mulher, ela, quando encheu todas as vasilhas, ela voltou ao profeta e falou: olha, profeta, já enchi tudo. Contou, imaginemos que ela contou ali maravilhada com o que aconteceu. E aí ele fala: agora você vai vender o azeite, vai pagar as suas dívidas e ainda vai se manter com esse azeite que vai lhe sobrar. Nós vemos o que? A presença, o fogo, o azeite, a unção que Deus ele derrama sobre nossas vidas, ele vai ser para ser distribuído por aqueles que estão ao nosso redor, sobre a nossa casa, e vai nos mantendo ainda, porque o que sobrar você vai viver, porque no dia que a gente estiver mal, que a gente não tiver com vontade de orar, o azeite que restou vai nos impulsionar a orar. O azeite que nos restou no dia que a gente não tiver com vontade, vai nos levar para a presença, vai nos levar para a comunhão na casa do Senhor. O azeite que restar vai nos continuar movendo a buscar por mais. A gente não vai ficar, recebeu aquela porção e amém, glória a Deus, até aqui tá bom para mim, não. O azeite que restar em nós vai nos levar a buscar mais, vai nos levar a avançar mais, vai nos levar a estar mais perto do Senhor e buscando por mais da presença, buscando por mais dons, buscando por mais de unção do céu sobre as nossas vidas. Vai nos capacitando nos dias que a gente estiver entristecido, angustiado, passando por problemas. É o azeite que há em nós, que vai nos dando força. É aquilo que já tem dentro de nós, vai permanecendo, vai nos levando para mais perto, para nos fazer chegar a níveis maiores, a subir o degrau da unção do Senhor sobre a nossa vida. Mas nós temos que estar dispostos, nós temos
temos que querer, nós temos que estar prontos, não só ouvir, mas pôr em prática. A obediência vai trazer um milagre. A obediência vai nos fazer a viver o sobrenatural do Senhor. E permanecermos nisso, amados. Permanecermos na presença do Senhor. Porque os céus, Ele está disposto a derramar. O Senhor, Ele não quer negar nada. Como diz a palavra, você já viu um pai ver o filho pedindo pão e querendo dar pedra? Não tem. Imagine o nosso Deus, que é bom. Ele vai nos ver ansiando por mais dele e vai virar as costas. Vai ver nós clamando e falando: Senhor, eu quero mais. Senhor, me derrama mais. Pai, olha, eu sei que perfeito eu não estou, mas eu estou aqui hoje arrancando as cinzas, tirando tudo aquilo que impede o fogo de permanecer aceso. O Senhor vai ver isso e vai se agradar e certamente derramará mais do seu poder, mais da sua presença. O Senhor, Ele deseja, Ele anseia. Muitas das vezes eu olho e falo: Senhor, eu vou interceder por alguém, vou interceder pela igreja, e eu falo: Senhor, se eu quero ver fulano firme, se eu quero ver aquela pessoa no propósito, se eu anseio, Pai, ver ela fluindo, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para ela, imagina o Senhor. Se eu, que às vezes não sou familiar de sangue, que às vezes é só uma amizade, sou uma pessoa que às vezes pisou uma vez a planta dos pés na igreja, a gente quer que ela esteja novamente. Imagine o Senhor que é Pai, que formou, o Senhor que a conduziu, que a trouxe e que tem preparado coisas extraordinárias. Então eu clamo: Senhor, se eu, que sou tão pequena, eu anseio por isso, imagine o Senhor. E quando o Senhor me mostrava esta casa como vasilhas, você e a minha vida como vasilhas diante do Senhor, e o Senhor disposto a derramar e encher, imagine eu, qual o desejo dele para nós. Eu já me alegrei, eu já fiquei ali com meu coração queimando em ver esta casa cheia, né, da presença, do poder do Senhor, vidas aqui fluindo. Imagine o Pai, que tudo vem dele, que tudo é para ele e por ele. Então que nesta noite nós venhamos olhar, amados, aquilo que o Senhor tem falado, e olhar o que já temos em nós, o que já temos. Essa mulher já tinha um azeite, ela ouviu e ela fez em prática. Não é errado a gente pedir oração, não é errado a gente dividir com, seja os pastores, seja com a liderança dessa casa, mas nós temos dificuldades, pedir: ora por mim, põe a mão sobre a minha cabeça e transfira a unção que já é sobre a sua vida. Não é errado, mas que isso não possa ser a dependência. Nós possamos caminhar com o Senhor, porque essa mulher, ela foi diante do profeta, ela ouviu a instrução e ela fez. Ela não esperou o profeta fazer tudo por ela, ela não esperou o profeta ir lá bater na porta dos vizinhos e falar: olha, eu vim pedir vasilha emprestada para fulano. Ó, peraí, deixa eu ajudar, para deixar que eu vou derramando. Você derrama um pouco, é muita vasilha, você vai cansar o braço, deixa eu derramar um pouquinho, você derrama um pouquinho de outra. Não, a instrução foi dada, ela se apegou à direção e ela obedeceu. Ela recebeu o milagre dela. Não podemos terceirizar aquilo que o Senhor dá para nós. Não podemos ficar esperando o irmão orar, o pastor ir lá e pôr as mãos para que tudo aconteça. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que também clamar, abrir os nossos lábios e estremecer essa terra, clamando a presença do Senhor. Durante, às vezes, o momento do louvor, às vezes a gente não sabe aquele hino, mas
esteja ali adorando, esteja ali louvando. Tem louvores que eu só sei o refrão. Aí eu fico meditando, fico adorando. Quando é o refrão que eu sei, eu canto junto. Então, mas não fique de boca fechada. Clame, peça, clame aos céus, porque o Senhor está disposto a derramar. O milagre está para vir sobre as nossas vidas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé nesta noite. Nós ouvimos. Vocês entenderam a palavra? Amém? Então vamos para a prática, amados. O pastor vai colocar um louvor de busca. Que você seja essa vasilha que está vazia, mas